vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, você traz, impulsiona a força do empreendedor brasileiro. Evangelizando onde você estiver. O programa que você irá ouvir a seguir, bem como todo o seu conteúdo, é de total responsabilidade do apresentador ou apresentadores. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Voz do Povo, nesta quinta-feira, 22 de outubro de 2020, às 12h16. Sou Francisco Matias e até às 13h10 você vai estar ligado conosco na entrevista, nos comentários, na participação de Sua Excelência ouvinte, nesse período de eleições e de pandemia. Estamos fazendo a apresentação dos prefeitáveis na Voz do Povo, mas hoje passou por um hiato, a gente não teve o contato com o prefeitável Vinícius Miguel, que seria o da vez, e faltam ainda dois, aliás, faltam 4 prefeitáveis, né? O prefeitável Vinícius Miguel, o prefeitável Hildon Chaves, o prefeitável Pimenta de Rondônia, mas esse está cometido de Covid, talvez não possa vir nessa semana
mas virá em outro momento qualquer. E o prefeitável Genesi Gonçalves, que também deve ser convidado para dar aqui as suas propostas. Então, dos 15, nós já conversamos com 11 prefeitáveis. Isso você teve a oportunidade de ouvir suas propostas, de fazer suas manifestações aos ouvintes que se manifestam, de ouvir com atenção aqueles que ficam apenas ouvindo com muita atenção e decidir qual deles teve a melhor proposta, a melhor performance aqui no programa Voz do Povo. Hoje, o convidado muito especial é o o advogado eleitoral, o doutor Manuel Veríssimo. Ele foi convidado, deve estar se dirigindo aqui ao programa, vai falar de propaganda eleitoral, lei eleitoral, comportamento dos candidatos diante da propaganda, como é a questão do fundo eleitoral, do fundo partidário, enfim, dá um pouco de luz sobre a questão legal das resoluções do TRE, do TSE, sobre a campanha eleitoral. Porque na pré-campanha, o pré-candidato está livre. Mas quando chega na campanha eleitoral mesmo, começa a ser regrado por uma legislação que estreita o caminho, que alerta para muitas e muitas coisas. E também tem a questão dos registros eleitorais, dos candidatos, a parte dos que já foram impugnados. Por exemplo, tem o candidato a prefeito Ted Wilson, foi impugnado. Será que ele recorreu? Será que ele continua em campanha? São esses assuntos que o doutor Manuel Veríssimo irá discorrer aqui quando ele chegar no programa. Enquanto ele não chega, está eu aqui, você aí, Sua Excelência ouvinte, pode mandar suas mensagens, porque nós estamos a postos, nós somos a voz do povo, e a voz do povo é a voz do povo. É o programa que fala do interesse coletivo. O interesse coletivo hoje não é a eleição. A gente percebe que a eleição não tem nenhuma empolgação. Não tem nenhum candidato em que tenha empolgado. Pode ser que no caminho, ainda faltam 18 dias, pode ser que no dia 31 para frente, haja um candidato que venha empolgar, ou dois que venham empolgar. Ou vai continuar nesse marasmo eleitoral, nós estamos vendo aí. No entanto, a culpa nem é só do candidato, nem é só de Sua Excelência o eleitor. A culpa são as regras que mudaram, a eleição mudou completamente. E não só por causa da pandemia. A eleição mudou pelas regras eleitorais. Então, tem momentos, a gente fica pensando que em outras eleições, a economia dos municípios, eu falo aqui de Porto Velho, mas de todos os municípios do estado, era movimentada com a fabricação de santinhos, com os carros plotados, com o pessoal sendo pago para trabalhar, a cidade tomada pelos candidatos, santinhos, outdoor, né? O que mais? Muros pintados, tudo, bandeiras, havia os pit stop com música, o pessoal dançando, havia até sem querer dançar, se contorcia todo, mas dançava. Hoje a gente passa, até quem está dançando parece que está triste, não está sorrindo. É uma campanha triste, uma campanha pandêmica. A pandemia que causou a campanha ficar assim, restrita, né? As pessoas, os candidatos, estão apostando que as redes sociais vão dar eleição para vereador, que as redes sociais vão fazer isso. As redes sociais não têm essa força de eleger nenhum vereador. Torna ele conhecido, evidentemente, todo mundo tem celular, né? Todo mundo acessa o WhatsApp, acessa o Face, acessa outras plataformas, mas não tem esse condão. O condão é a figura do candidato. O condão é a credibilidade que o candidato tem, principalmente o candidato a prefeito. Tem que ter essa credibilidade, essa confiabilidade. O candidato que não tem a confiabilidade é um candidato fadado a caminhar horizontalmente. E a caminhada é verticalmente. Vamos ao primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco na Voz do Povo. Você pode acessar pelo celular 99214-5306 ou pelo site www.rondonoticias.com.br. Você está ouvindo a Voz do Povo. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado?
A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio, que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Estamos de volta para o segundo bloco da Voz do Povo, desta quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Temos um convidado que foi convidado, o advogado eleitoral, doutor Manuel Veríssimo, e estamos aguardando que ele chegue a alguma coisa, pode tê-lo atrasado, é advogado e pode ter algum problema para se deslocar ou para sair de alguma reunião. No entanto, ainda estamos aguardando. Nossa série O Prefeitável na Voz do Povo foi interrompida hoje pela agenda de outros candidatos, no caso Vinícius Miguel, que não retornou, e a gente não convidou outro prefeitável. Esse termo prefeitável já está sendo muito utilizado por aí, né? Eu passei ali na Jatuarana, uma senhora falou: cadê os prefeitáveis? Eu achei isso muito interessante, que nós lançamos isso no Brasil, né? O Voz do Povo lançou no Brasil o termo vereadorável e o termo prefeitável. E os vereadoráveis, né? Nós temos em Porto Velho, vamos falar do estado de Rondônia, só em Porto Velho mais de 600 candidatos em Porto Velho. Isso a gente pode contar em cada município desses aí, dos outros 51 municípios, como tem candidato a vereador. E esse é um problema sério para essa eleição, para esses candidatos. Por quê? Porque ao confiar cegamente na rede social, o vereadorável pode estar deixando de visitar suas bases, pode estar deixando de criar novos nichos eleitorais, pode estar deixando de divulgar o seu número, e pode acontecer lá na eleição alguém dizer assim: ó, eu não votei em você porque eu não sabia seu número. Pode acontecer isso. Então é fundamental a divulgação do número do candidato, que vem o número do partido e a sequência da centena dando o número do candidato. É fundamental, não só ao vereadorável, mas o prefeitável tem que divulgar o seu número, que é o número do partido. 45, 17, 70, 77, 13, 15, o número que for, tem que divulgar, porque pode acontecer essa justificativa, não saber o seu número. A outra é não pedir o meu voto. Não se engane e chegar numa casa
vereadorável, e falar que peça sua ajuda, peça seu apoio, peça o voto e diga o número. Encontre na rua alguém, peça o voto e diga o número. Do contrário, você pode desmilinguir sua campanha. E ela sendo desmilinguida, aí a Inês já foi pro brejo, faz tempo e você nem percebeu. Porque a eleição é assim, o eleitor sabe que tem poder de voto, o eleitor sabe que o poder dele naquele momento só tem ali. Então ele quer ser tratado pelo poder que ele tem, pelo que ele se acha de importância que tem no processo eleitoral. E a importância é você olhar para ele com seriedade, é falar com ele com seriedade e pedir o voto. Pedir o voto. Não pode mais dar a mão, então fecha o punho, bate no cotovelo, bate no punho dele ou dela, mas pede o voto. E não esqueça, vereadorável e prefeitável, que Porto Velho é um município com o maior número de eleitores femininos. Feminino mesmo, mulher. Nós temos também esse discurso para a mulher. Nós temos um discurso de oposição ao prefeito, quem é de oposição, ou o prefeito falando de continuação da sua obra. O que é que o prefeito Wildon Chaves quer fazer reeleito, que não fez quando eleito? Aliás, essa é uma das perguntas que eu vou fazer a ele aqui. O que é que o prefeito Wildon Chaves vai fazer reeleito que o prefeito eleito não fez? É você também que tem que discutir, levar o debate. Não vai ter debate em TV, como era comum dos prefeitos, mas tem debate na rua, tem debate em sites, tem debate com 3 candidatos. Aproveitem para discutir e firmar a sua posição. Firmar uma posição de candidato a uma prefeitura que é de uma cidade importante, a 3ª maior cidade da Amazônia. É Porto Velho. Primeiro é Manaus, depois é Belém, a 3ª é Porto Velho, a 4ª é Ananindeua. Você tem esse orgulho de querer ser prefeito da 3ª maior cidade da Amazônia. Uma cidade que não está perdida na Amazônia, no meio do mato, não. Uma cidade que existe, que tem essa cidade, que tem 98 bairros, que tem 4 distritos urbanos, que tem 13 distritos rurais. Então são essas nuances que eu não vejo os vereadoráveis, nem os prefeitáveis discutir. Uma cidade que desde 2008 é uma metrópole regional. Parece que não interessa isso ao prefeitável dizer dessa metrópole regional, dizer que é uma cidade que é cidade da logística do Mercosul Oeste. Eu já tenho dito isso aqui, que é cortada pela rodovia interoceânica que liga aos mercados andinos, aos mercados do Mercosul Oeste, também ao mercado venezuelano, mercado das Guianas. São essas nuances que nós temos que alertar. E não aquela discussão miúda, parece uma discussão muito eleitoreira, e não uma discussão eleitoral. A discussão eleitoreira e a discussão eleitoral. E eu não vi ainda a discussão eleitoral. Em 2017, Porto Velho foi unificada ao Candeiro do Jamari. Porto Velho é zona metropolitana. Coisa raríssima ter zona metropolitana na Amazônia. Tem lá em Belém, tem Belém Ananindeua, que é a zona metropolitana. Lá no Amapá, tem Macapá, Santana do Amapá, que é a zona metropolitana. Lá no Amazonas tem Manaus e Iranduba, que é a zona metropolitana. E agora Porto Velho, Candeias. E quem discute isso? Não tem discussão, talvez até por não entenderem o que significa isso do ponto de vista urbano e do ponto de vista futuro. Então é preciso que haja, nos últimos dias, candidatos aí que estão achando que estão lá na frente, que vão ganhar a eleição de qualquer maneira, que venha dar uma estudada sobre Porto Velho. Quantos domicílios tem em Porto Velho? Domicílios comerciais, domicílios residenciais? Qual é a situação diante do IPTU, diante da postura de Porto Velho, da acessibilidade? Como são as calçadas do município, da cidade de Porto Velho? Como estão os distritos? Como é a União Bandeirante? Um distrito complicado do ponto de vista ambiental, muito cheio de problemas com o Ministério Público. A violência agrária em Porto Velho. O setor madeireiro de Porto Velho. Só pensam que aqui é Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte. Não, não é não. Tem um Porto Velho lá fora da cidade que pouca gente conhece e que o prefeitável tem a obrigação de conhecer e de debater.
Você já experimentou andar nas calçadas da cidade de Porto Velho? Seja a calçada dos bairros, como aqui do centro antigo? Experimenta, dá uma olhadinha como elas são íngremes, como são quebradas, como elas são elevadas, não é, daqueles tempos passados que não cabe mais. Qual é a proposta que o candidato tem para essas calçadas? Para nivelar essas calçadas para as pessoas idosas, as mulheres, as crianças, os deficientes, os cadeirantes de um modo geral, ou mesmo o deficiente visual. O que fazer com essas calçadas? Você já pensou que não tem discussão? Não tem um debate que leve a essa questão? Então, é preciso olhar Porto Velho como Porto Velho é. E o prefeitado tem tempo para fazer isso. Muito tempo para fazer isso. Na postura de Porto Velho, na mudança do pensamento coletivo, na mudança do pensar Porto Velho. Nós não somos uma cidade qualquer. Nós não somos uma cidade provinciana. Nós temos 4 cidades dentro de uma cidade. A Zona Leste é uma cidade gigantesca. A Zona Leste, populacionalmente, é do tamanho de Ji-Paraná. A Zona Sul é maior do que Ariquemes. A Zona Norte também. Então, por que não se pensa dessa maneira? Que cada zona dessa é uma cidade gigantesca. É uma cidade de Rondônia. Que Porto Velho está dividida em 4 dessas cidades. Então, a Voz do Povo está alertando, tomando essa liberdade de fazer esse alerta, porque falta pouco tempo, já entramos na escada descendente. Vamos chegar no dia 15. Daqui a pouco é dia 31, e aí só faltam 15 dias. E aí, olha para um lado, olha para o outro, e a vaca pode estar indo não para o brejo, mas para a beira do Madeira chorar. Uma vaca chorando na beira do Madeira é o símbolo do candidato que não pensou Porto Velho. De outra forma, temos aqueles candidatos, os prefeitáveis, os vereadoráveis, que se lançam para a reeleição, por exemplo, dos vereadores, né? No caso também do prefeito Hildon Chaves, que vai para a reeleição. Reeleição não é mais análise, reeleição é julgamento. O povo vai julgar, no caso do prefeito Hildon Chaves, se ele realmente trabalhou para merecer a reeleição. Nós temos, além do prefeito, 14 candidatos com um comportamento diferenciado que pode diluir o voto, pode tornar o voto mais diluído e mais difícil de ser recebido pelos candidatos mais, digamos, com cacife para receber essa votação. Eis um dos problemas da eleição, é a falta de conhecimento do ambiente eleitoral de Porto Velho como município, não só como cidade. Se você olhar o distrito de União Bandeirante, com 29 mil habitantes, só tem maior do que a União Bandeirantes, em termos de município. União Bandeirante é maior do que 14 municípios do estado. Olha aí, juntos que eu estou falando, né? Os 14 municípios, maior do que Pimenteiras, maior do que Parecis, maior do que São Felipe do Oeste, maior do que Primavera de Rondônia, maior do que Novo Horizonte do Oeste. Então, o prefeitado tem que pensar nisso, nessa situação. E a distância que tem da sede da cidade de Porto Velho lá para Nova Califórnia, essa distância aproxima esse povo de lá do Acre. Eles têm muito mais relação com o Rio Branco, no Acre, do que com Porto Velho, Rondônia, e são porto-velhenses. Crianças que nascem lá em Extrema, que nascem lá em Nova Califórnia, que vão ser registradas em Rio Branco, no Acre. Vai ter uma ponte, a ponte vai melhorar, vai tirar a demora da balsa, mas a ponte não tem que ser só para isso, ela tem que aproximar a prefeitura de Porto Velho dos munícipes que estão lá na região da Ponta do Abunã, que já foi até invadida pelo Acre. Já teve uma guerra Rondônia-Acre em 1987, porque o Acre ocupou a Ponta do Abunã com forças policiais. Por que isso? Porque a prefeitura estava distante dos seus munícipes. Cadê a discussão sobre isso? Cadê o prefeito que fala nessa unificação, nessa aproximação, sem ser de forma demagógica? Então, é preciso que haja esse conhecimento de Porto Velho.
Estamos aqui na espera do convidado muito especial, o advogado Manuel Veríssimo. Já estamos no segundo bloco e ainda o aguardamos aqui na Voz do Povo. Mas, enquanto ele não vem, a gente conversa com você, Sua Excelência, o ouvinte e Sua Excelência, o eleitor. Né? Hoje em dia, o ouvinte também é eleitor. Já vamos ao intervalo? Tem as mensagens já? No tablet, a lei está dizendo, a produção é atilada, a produção não brinca, a produção não deixa o programa parar. E eu trabalho com essa produção com o maior prazer. Francisco na produção, Zezinho na orquestração aqui, né? E vamos para o intervalo, para as nossas... Como é que falou o candidato do PT? Para as nossas... Depois eu me lembro. A moeda que... Como? As nossas beradeiras. Vamos para as nossas beradeiras. O candidato do PT tem umas ideias interessantes, né? Me dá uma beiradeira. Quantas beradeiras são esse arroz? Quantas beradeiras são? É uma coisa muito legal. Vamos e voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Estamos de volta para o terceiro bloco da Voz do Povo, desta quinta-feira, dia 22 de outubro, 12 horas e 41 minutos. Eu estava agora tendo um telefonema do Josafá, que ele disse o seguinte, ó, que parece que tem prefeito que promete, candidato que promete, chega na prefeitura, fala que não deu, que a chuva chegou. Ele disse que queria ter um prefeito com a coragem que teve Isaac Benesbi, lá de Guajará-Mirim. Muito bom, Josafá. E realmente a gente fica na dúvida, por que os prefeitos daqui são prefeitos só no verão? Quando chega nas chuvas, no inverno chamado, aí não, porque não deu para fazer, por que não fez então no verão? Eu, por exemplo, moro na área rural,
lá na Colônia Viçosa. Lá não tem asfalto. E as máquinas só vão passar quando chove. Choveu e lameou, chega lá a máquina. Por que não fez isso no verão? Eu acho que também deve ser assim nas outras linhas, nos outros ramais. Então o prefeitável tem que estar de olho, porque o povo está também de olho e ouvidos abertos. Tem aqui já muita mensagem, né? Muito bom. Primeira excelência, né? Vamos ver aqui, o Zé do Caladinho. Olha o que ele diz aqui, ó. Essa marca que você criou é boa, mas ele prefere candidato a prefeito. Aí, Zé, valeu. Prefeito. Mas você acha boa a marca prefeitável? Muito bom, Zé. Você prefere candidato a prefeito. Então, pronto, valeu, Zé, lá do Caladinho. Muito boa tarde para você. Quem mais aqui? José Roberto Guimarães. Professor, choveu, alagou tudo. A prova de que as drenagens da propaganda ficaram na propaganda. Olha, Zé Roberto Guimarães, nada melhor pra gente morar do que na propaganda pública, né? Propaganda de prefeito. Se todo mundo pudesse, ia morar na propaganda, que é um paraíso. Agora, quando desce pra realidade, quando você desce de paraquedas pra realidade, aí a lama tá lá, a alagação tá lá, a falta de energia tá lá, mas a propaganda é maravilhosa. Você sabia que Porto Velho, Zé Guimarães e os demais socialistas ouvintes, Porto Velho, de acordo com a propaganda da prefeitura, tem mais luz proporcionalmente do que a cidade das luzes, que é Paris? Eu já vi conversando com um advogado, né? O doutor Diego Vasconcelos, e conversamos sobre isso, sobre a iluminação da cidade de Porto Velho, que é mais iluminada, proporcionalmente falando, do que Paris. Você acha que é isso mesmo? Está na propaganda eleitoral, né? E a propaganda dá isso aí, desse tipo de coisa. O melhor lugar, eu repito, é a propaganda eleitoral. Acaba de chegar aqui nos estúdios da Voz do Povo o nosso convidado muito especial, o doutor Manuel Veríssimo. Ele vai discorrer aqui, nesse terceiro e quarto bloco, sobre a legislação eleitoral e o comportamento dos candidatos nessa nova ordem. A cada eleição as resoluções mudam muito. Dessa vez são muito, digamos, eu chamo de, vou me permitir chamar, draconianas, como sempre foram, né? Vamos à entrevista? A Voz do Povo, entrevista. Muito boa tarde, doutor Manuel Veríssimo, prazer recebê-lo na Voz do Povo. Boa tarde, Matias, boa tarde a todos os ouvintes aqui da nossa Rádio Caiari, o programa Voz do Povo, que saúdo no nome do nosso amigo, jornalista, advogado Arimar Souza de Sá, e inicio pedindo as minhas escusas pelo atraso, viu? É compreensível. A advocacia, nesse momento, principalmente a eleitoralista, ela está fervilhando. São clientes, são partidos, muitas indagações, muitas dificuldades. E nesse momento, Batista, o maior problema que o candidato está enfrentando é o registro de candidatura. Nesse momento é que os pedidos de registro estão sendo julgados, e é por isso que eu justifico aí, porque é muita ação para responder. Já tem muita impugnação? Muita impugnação, muito vereador, muito candidato a prefeito que deixaram de apresentar documentos simples e acabaram sendo impugnados. A exemplo de certidões, a exemplo de um atestado de desincompatibilização. E aí, com todo o respeito que a gente tem à Justiça Eleitoral, me parece que há um excesso de rigorismo, né? É diferente. Eu acho que há. Que quando o cara é um ficha limpa, um ficha suja, ou aquele cara com condenação criminal, é diferente. Você tem o cidadão que deixou de apresentar uma fotografia nos padrões, e acontece isso. A fotografia ela tem que ser com fundo branco, tem que ser com fundo preto, tem que ter um contraste, enfim. Ela tem que ter uma metragem específica e acaba sendo indeferida. Por outro lado, a gente tem que também parabenizar a Justiça Eleitoral, sempre pujante do Estado de Rondônia, eu que tenho orgulho do Judiciário Eleitoral,
que tem feito essa peneira para tirar do jogo aquelas pessoas que não estão aptas, aquelas que têm condenação por improbidade, dano erário, enriquecimento ilícito, contas julgadas não prestadas, crimes, entre outras condutas que se enquadram na Lei 64/90, que é a famosa Lei do Ficha Limpa. A Lei do Ficha Limpa. Doutor, eu vi nos sites a impugnação de um vereadorável que já foi desembargador, né? E ele foi impugnado, parece que por não ter se desincompatibilizado na aula que ele dá. Tem essas impugnações, cabe recurso, ele é instado a apresentar a certidão, ou impugnou? É bom a gente fazer uma explanação para aquele que nos ouve, para explicar o que é esse tal de desincompatibilização, né? É uma palavra difícil e até estranha, de falar, né? Para muitos dos que nos ouvem. Como também é difícil eleitoralista. Eu falo advogado eleitoral, já tá bom. Eu acho que tá do mesmo tamanho. Ótimo. Enfim, a desincompatibilização, o que é isso? É um período, é uma quarentena, vamos dizer assim, que o servidor público ou ocupante de alguns cargos específicos, e são vários, a lei é muito longa, são cargos diversos, seja em comissão, seja concursado, seja na administração direta ou indireta, seja um professor, seja um motorista, seja um prefeito, um vereador, os prazos são diferentes e eles são de 6, 4 e 3 meses. São prazos que devem ser obedecidos, em que a pessoa deve se afastar das funções para que ela não possa, de certa forma, influenciar no pleito. E aí é o caso do meu amigo, inclusive, não vamos falar o nome, certo, mas que foi impugnado, porque em tese, eu não sei, eu estou sabendo pela imprensa, que não teria se afastado da docência, porque ele é professor numa escola que recebe dinheiro, recurso público, é uma escola pública do Poder Judiciário. Olha, eu não conheço o caso, mas a norma exigia sim um prazo de afastamento, essa desincompatibilização. Se ele não fez, ele vai ter problema. Agora, se ele fez e esqueceu, porque tem isso também, esqueceu de apresentar o comprovante, é recorrível, dá para interpor recurso e o TRE vai reverter e vai deferir esse registro. Muito bom. Outra questão também que eu falo que os candidatos têm que tomar muito cuidado é com a tal da propaganda eleitoral, né, do candidato. Tem candidato que quer colocar propaganda em mercearia, quer colocar propaganda em supermercado, em farmácia. Isso pode? Um grande entrave, infelizmente eu falo entrave, porque eu e você, que somos mais antigos, né? Obrigado por o me pessoal, levar a ser mais antigo igual a você. Gostei. O pessoal que está aqui dentro do estúdio com a gente é um pessoal mais novo, mas nós que somos mais antigos, a gente lembra da época que era permitido a camiseta. Você dá a camiseta pro cara com a foto, com o número, Jerônimo Garcia de Santana. Olha aí. Bengala nele, Jerônimo, com aquela foto Hoje isso já não pode mais. Hoje já não pode mais o comício, hoje já não pode mais o cavalete. E há uma restrição da livre manifestação do pensamento, da propaganda como um todo. Eu, em particular, como curioso da matéria do direito eleitoral, acho isso muito ruim para o fortalecimento da democracia. Todas essas reformas são feitas sobre a justificativa de que o barateamento da eleição vai proporcionar a paridade de armas e, infelizmente, a gente vê que não é bem assim. A intenção pode até ser essa, né? A intenção é excelente, mas o que acontece é a restrição de alguns direitos fundamentais, que é a liberdade de expressão, por alguns mecanismos como o outdoor. E aí o cidadão desconhece a norma, se lança candidato e acaba querendo inventar a roda, pensar que ninguém nunca fez. A exemplo das bandeiras. O legislador, ele proibiu o cavalete, mas oportunizou as bandeiras. Essa oportunidade de fazer o uso da bandeira é aquela bandeira móvel, é aquela bandeira no pit stop, é aquela bandeira que o cara vai pra rua em atos de campanha. Que pode fechar depois, né? O que a pessoa tá fazendo? Tá fincando nos jardins. E a gente já tá vendo aí um ou outro se aventurando e com certeza vai vir uma reprimenda. Fora isso, como o amigo falou, nós estamos com algumas pessoas distribuindo em comércio.
E pior, tem um candidato a prefeito, que quem está falando é o Ministério Público, não sou eu, não vou citar o nome, que fez propaganda dentro do Detran. Olha aí, prefeitável, se foi você, tem coisa para acontecer. Não, já aconteceu, a MP já entrou com uma representação por conduta vedada. Isso é grave. Você fazer em órgãos da administração pública é veementemente, que palavra é essa? Extremamente proibido a propaganda. Peremptoriamente, vamos dizer assim. Exatamente. Assim como nos bens particulares de uso comum. O que é um bem particular de uso comum? Um comércio, um açougue, uma drogaria, aquele botequim da esquina, onde as pessoas têm o livre acesso, um teatro, uma igreja. Nesse tipo de estabelecimento comercial, templo religioso, não é permitido qualquer tipo de propaganda. Se você está vendo um muro lá de uma escola, não colhe seu santinho lá que você vai ter problema. Não colhe o seu cartaz lá que você vai ter problema. Pode fazer reunião lá? Dentro da escola é proibido. Não se utiliza bens da administração pública. É o caso do cidadão aí que fez dentro do Detran. Ele foi para dentro do Detran usar a estrutura para fazer propaganda, fazer reunião, se reunir. O Ministério Público já veio e já o acionou. Vai ter dificuldade. Então, que sirva de exemplo para que outros candidatos não façam. Doutor Manuel Veríssimo, tem um fato muito comum. Tem candidato que vai na secretaria tal, falar com eleitores das secretarias, levar a mensagem dele. Ele pode fazer isso? Ele pode entrar, a manifestação individual, com um botão, tá? E cumprimentar. Ele não pode distribuir material ali dentro. Ele não pode transformar aquilo ali num ato de campanha. Ele não pode transformar aquilo ali numa reunião. Tá? Se ele o fizer e for filmado, e às vezes o próprio candidato vai pro Facebook e publica. Ele filma, né? Ele filma e faz prova contra ele mesmo. A Justiça Eleitoral vem e vai no mínimo aplicar uma multa nele, podendo chegar a penalidade de cassação caso seja eleito. Vamos continuar só nessa seara. Para o candidato que é amigo de um dono de mercado, dono de uma loja qualquer, de uma empresa qualquer, e vai lá e faz reunião com os funcionários dentro do mercado, dentro da empresa. Ele pode fazer isso? Olha só, essa pergunta é muito interessante. A distinção, ela num primeiro momento, diante de tudo que a gente falou, podia chegar à conclusão que não pode. O que não pode é no horário de funcionamento. Se o dono do estabelecimento fecha aquele estabelecimento para se reunir com os funcionários, não tem ilegalidade nenhuma, ele vai poder se fazer. Agora imagina o contrário, vamos pensar numa loja que não tem aqui, loja Casas Bahia, para a gente usar exemplo de outra loja, não vamos personificar. Casa Bahia está aberta lá, vendendo TV, vendendo geladeira, chega o candidato com a galera dele, entra ali, chama todo mundo e começa a fazer uma reunião ali dentro. Isso sim, é isso que a norma proíbe. Diferente do proprietário, do gerente, com autorização, é claro, do dono, fora do horário de expediente, fechar as portas, chamar os colaboradores e fazer uma reunião para que o candidato exponha a sua plataforma de governo. Muito interessante. Só para concluir de novo, ônibus, táxi, compartilhado, mototáxi, pode levar propaganda de candidato? Outra pergunta extremamente relevante. Os bens que são concessão, por exemplo, da rádio, motorista por aplicativo, taxistas, os ônibus, transporte coletivo, não podem fazer propaganda. Ou seja, se você é motorista de aplicativo, em 2018, decisão aqui de Rondônia, teve um cidadão, um motorista de Uber, que inventou de colar o Uber, o adesivo no carro dele. E teve problema. Foi mandado retirar e poderia ter aplicado multa, poderia, é claro, ter outros desdobramentos. Mas fica a dica, você que é motorista de aplicativo, você que é motorista de táxi, você que é motorista de veículo de transporte coletivo, ônibus, nesse tipo de automóvel não pode. Mototáxi também não pode. Olha, estamos aqui com o doutor Manuel Veríssimo, advogado eleitoral, sabendo das complicações que o candidato pode ter, com as complicações que o candidato pode causar a si próprio. Vamos ao intervalo e já voltamos
já para o quarto e último bloco, com um convidado muito especial, o advogado Dr. Manuel Veríssimo. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. São 13 horas, vamos agora para o quarto e último bloco da Voz do Povo dessa quinta-feira, conversando com um convidado muito especial, o advogado eleitoral, doutor Manuel Veríssimo. Já tem aqui pergunta do seu excelente ouvinte, e essa pergunta vem assim, ó. Professor, pergunte ao advogado o que ele acha do fundo eleitoral. Se muitos candidatos estão apenas querendo dinheiro público para roubar. Alexandre Bueno, bairro Nacional. O fundo eleitoral ele foi criado com o fim do financiamento das empresas jurídicas. A pessoa jurídica não pode mais doar e criaram o fundo eleitoral. Se a gente for botar na ponta do lápis, dividir igualitariamente, desculpa a palavra, é um dinheiro que não faz diferença nenhuma, é R$2 alguma coisa por candidato. É a forma que se vende, que as pessoas têm de que é muita grana, mas se não concordo com ele, ficando bem claro, mas ele não consegue promover de forma igual as candidaturas do menor para o melhor, porque o fundo fica na mão dos grandes dirigentes e ele distribui como ele quer. Tem candidato a vereador que esperava receber R$100 mil e está recebendo R$1.500. É uma frustração, né? Só em prefeito, só em Porto Velho nós temos quase 600 candidatos.
Em Rondônia, você divide aí um por outro, quanto vai ser? Nós vamos para os 5 mil candidatos. No mínimo. É muita gente, né? É muita gente. Aqui tem, e o candidato tal, eu vou tomar a liberdade de citar o nome. Quem está mandando essa pergunta aqui é o Nonato Moraes, do Bairro Novo. E o Breno, que fez campanha na Assembleia e deu maior polêmica. Qual é o posicionamento do TSE quanto a isso? O que é que o senhor acha? Olha, eu não vi ali naquela conduta nada de forma a fazer propaganda direta, né? E esses casos concretos é melhor a gente nem comentar, porque eu não sei o que o jurídico dele pode entender. É verdade. Aqui a Gisele Silva, lá do São Sebastião, fala assim: eu trabalho numa empresa e toda semana tem reunião com o candidato aqui. Tudo isso é permitido? É a Gisele que está lhe perguntando. É permitido desde que não no horário de trabalho. Se é às portas fechadas, é permitido sim que os candidatos, um ou mais de um, façam, é claro, com a permissão do proprietário da empresa. Aqui, vai perguntar para o senhor, doutor. Essas limitações de propaganda não dificultam o conhecimento dos candidatos diante do eleitorado? E muito. Esse negócio de não poder fazer mais propaganda de rua, a gente vê a cidade está limpa. Mas, em contrapartida, o direito um dos mais fundamentais do cidadão, que é o direito político, a gente só muda o país com voto, com eleição, e não com cidade limpa. A cidade limpa é depois. A gente, é claro, não estou aqui propalando que a cidade seja suja, de forma alguma. Mas existe todo o mecanismo para se adequar o processo eleitoral ao politicamente correto, à não poluição do ambiente, enfim. As restrições da propaganda, elas têm se mostrado nefasta para o amadurecimento do processo político brasileiro. Muito bom. O doutor Manuel Veríssimo aqui quem fez essa propaganda para o senhor foi a Rosana, do bairro Rio Madeira. Agora tem aqui a pergunta da Arlete Siqueira. Ela perguntou: o Vinícius Miguel foi indeferido ou é fake news? Não foi indeferido. Não foi o Vinícius Miguel ainda está em julgamento. Então é fake news quem fala que ele foi indeferido e é fake news quem fala que ele foi deferido. Tá essa briga aí. O pedido dele ainda não foi sequer julgado, pessoal. Assim como de outros candidatos. Mas fulano já foi. Tem uma ordem, a Justiça Eleitoral está analisando um pedido do adversário dele em relação a uma suposta ilegalidade na convenção. E aí só depois que vamos ter. Mas hoje ainda está aguardando julgamento. Esse é o correto. Muito bom. Aqui fala, o Wildon foi esperto, é para o senhor responder. O Wildon foi esperto ao dizer que não era candidato, né? Depois mudar de ideia. É o Geraldo do Mariana perguntando isso para o senhor. Olha, Geraldo, essa estratégia, com todo o respeito ao candidato, é aquela velha estratégia. Eu escondo até onde eu vou dizendo que não sou, e isso é conhecido do meio político. Muito bom. Aqui mais uma pergunta da Ana Cássia do Teixeirão. Perguntar ao advogado até que ponto o candidato pode pedir voto nas redes sociais. Tem um que me mandou todo dia pedir voto. Tem um limite para isso? Tem sim. Se você... Ana Cássia. Ana Cássia, muito pertinente a sua pergunta. Eu vou demorar um pouquinho para respondê-la porque é uma informação que todo mundo quer saber. Hoje existe uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vai ao encontro do processo eleitoral. E ela quer proteger o cidadão de receber esse tipo de propaganda. A lei eleitoral, ela já determina que o candidato que envia essas mensagens, seja de WhatsApp, seja Facebook, qualquer mídia social, que o candidato cria um mecanismo para que quem receba, o receptor da mensagem, possa não receber mais, sob pena de multa de R$100 por mensagem enviada indevidamente. O que eu te recomendo? Faça uma contra-mensagem, responda a ele dizendo que não quer receber mais. E se ele, depois daí, em 48 horas, te mandar mensagem, você vai copiar esse print e mandar para o 148, que é o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. E aí o cidadão vai ter que se explicar com a Justiça Eleitoral. Muito bom. Essa explicação, que quem perguntou aqui, serviu para todo mundo. Todo mundo saber que tem essas limitações, tem uma lei que regulamenta isso. A internet não é terra sem lei, as pessoas
pensam que estão se escondendo atrás de uma tela de computador. Hoje você vê pessoas espalhando fake news, lembrando, pode dar até 8 anos de cadeia. Então, se você tá aí falando mal de fulano ou ciclano com fim eleitoral, sabendo que aquilo é mentira, se cuida, porque hoje tem como printar, hoje tem como pegar o número do seu celular, mandar para a Justiça Eleitoral e você ter que responder. É, grave demais. Professor, pergunte ao doutor o que ele acha na distribuição do fundo eleitoral, já falou, né? Uhum. Que estão no bolso. É o João Nicolas que perguntou isso, mas tem outra pergunta que fala aqui, que é sobre os candidatos que estão fazendo aglomeração. O TSE não fiscaliza isso? Maria de Lourdes, do bairro da Coab. O TSE expediu um manual de observância às medidas sanitárias, mas tudo tem que levar em consideração os decretos do Estado e do município. O TSE, ele recomenda, ele fala, olha, vamos evitar aglomeração, vamos evitar a distribuição de santinho, vamos evitar a confecção de material. Porém, só recomenda, não é lei. Cabe aos municípios e ao Estado regulamentar isso. E aí, Porto Velho tem um limite, Candeias tem outro, Ji-Paraná, Ariquemes, entre todos os municípios de Rondônia. Depende do entendimento da municipalidade. Exatamente. E aqui, para terminar, tem muita fake news. Você acabou de falar sobre isso, doutor. Tem muita fake news. Como é que o TSE controla tudo isso? É o Luiz Carlos que está perguntando. Luiz Carlos, a gente podia pegar um programa só para falar de fake news. A gente fica aqui falando 2 dias e não acaba. Com o advento das mídias sociais, a fake news não é de hoje, tá, pessoal? Deixando bem... O que é fake news? É desinformação, é mentira. É aquilo que não é verdade num todo ou em parte. Então, ela sempre existiu. Se tem notícia da imprensa da década do século XVIII, da tal da desinformação. Mas com o advento da internet e das mídias sociais, isso o quê? Potencializou. Com a pandemia, ainda mais, porque antes eu me comunicava, eu trafegava, eu tinha acesso com mais facilidade. Hoje está restrito essa mobilidade urbana. E as pessoas vão se comunicar, vão interagir através das redes sociais. E acabam, infelizmente, cometendo algumas irregularidades, como a propagação de fake news. Seja inventando ela mesma ou pegando de uma fonte que ela não conhece e compartilhando como se uma verdade fosse. E aí tem que ter essa sabedoria. Viu que o site não é confiável, viu que aquele site não teve nenhum acesso, que é duvidoso. Por exemplo, ETs pedem voto para fulano. Pô, você já vê que é uma coisa assim meia sem pé nem cabeça. Muito fake, né? Não vou compartilhar um negócio desse. Doutor Luciano Neves pergunta assim, por que não pode mais coligação para vereador? Isso vai mudar alguma coisa? E muda muito. O fim das coligações para o cargo de vereador, ela foi proposta e em 2017 só valeu para essas eleições, não valeu para 2018, justamente para acabar com aquele efeito eu voto na direita e elejo a esquerda. Quem muitas das vezes votou num candidato do partido A e ele estava coligado com um candidato do partido B, cuja ideologia era antagônica. O vice e o líder estavam nesse problema aí, né? Nós estamos com um partido de extrema direita com outro de extrema esquerda. Para que isso? Para dinheiro, para tempo de TV. Essas coligações era só para esse tipo de finalidade. Você vê aí candidatos que tem 17 segundos e tem alguns com 2 minutos e pouco. Esse que está com 17 segundos é que o partido dele não coligou a um partido pequeno. Esse que está com 2 minutos é que ele não mediu esforços e coligou com quem ele queria. Eu estou falando de proporcional. De majoritária, né? Perdão. Na proporcional, acabou. O partido A ele vai eleger os candidatos que, em tese, defendem aquela bandeira, aquela ideologia. O partido de direita, ele não vai conseguir, porque o que era a coligação? A coligação nada mais era do que um grande partido, a soma de várias siglas, com o intuito de eleger o maior número de vereadores possíveis. Com o fim disso, eu agora só vou eleger vereador daquele partido. Ou seja, eu estou votando num cara de direita, se eu não o elegê-lo, pelo menos outro de direita, em tese, vai entrar. E não mais aquele de esquerda que estava coligado. Ou vice-versa, né? Exatamente. Doutor, estou chegando no final do programa e o senhor tem um minuto para suas considerações finais.
E eu já começo dizendo que precisamos do senhor de volta aqui Eu em estou outro à momento. disposição, eu peço até minhas escusas novamente com o nosso ouvinte, que é a quem a gente deve nessa satisfação de ter me atrasado. Eu sei da audiência desse programa, eu sei da qualidade dos apresentadores, seja do senhor Francisco, seja do Arimar, de toda a equipe de vocês, que merecem respeito e para sanar essa dívida que eu tô, já me coloco à disposição para a gente estar falando em outra oportunidade sobre qualquer um dos temas. Eu acho que propaganda na internet é interessante e demanda um bom tempo para a gente conversar. Muito bom, muito obrigado pela sua presença e você que esteve conosco até agora, Sua Excelência, o ouvinte, até amanhã, se Deus assim permitir. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. A Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. Quem disse que o simples contato ou alguma convivência